Bom dia, meus irmãos. Uma alegria retornar à igreja depois de 10 dias de férias. Eu saí daqui de Covid, mas não sei se estou bom, tá? E eu já estou preocupado com a do macaco agora. Tá vendo aí uma doença do macaco? Eu já comi 3 bananas hoje cedo, já para me proteger. Estou brincando, mas é sério. Mas estamos aí, firmes. E gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 38. Deixe a sua Bíblia aberta. Mateus 9, 38 diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Eu quero meditar com vocês nessa manhã sobre o tema orando por missões mundiais. Eu sei que é muito fácil nós orarmos por coisas que nós precisamos no nosso dia a dia, pelos nossos problemas pessoais. É muito fácil você orar pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, por curas, por livramentos, por vitória sobre o pecado. É muito fácil você orar pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento. É fácil você orar pela sua igreja. É fácil você orar pelo seu país. É fácil você orar quando o propósito da oração é atender você, é suprir suas necessidades. Mas a coisa mais difícil é orar por missões. É olhar para o mundo da perspectiva de Deus e dizer que nós precisamos que Deus produza conversão, avivamento na igreja que está espalhada pelo mundo afora. John Stott, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: devemos ser cristãos globais. Sem uma visão global, nós não imitamos a Deus, porque o nosso Deus é um Deus global. E nesta manhã, eu queria, à luz desse versículo, desse texto, desafiar você a orar por missões. E eu quero colocar 3 necessidades que justificam, que nos devem motivar a orar por missões. A primeira delas é que as pessoas necessitam do Evangelho e da salvação em Cristo Jesus. Eu não sei se você se lembra do ensino da palavra de Deus, que diz lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o pecado que nos atinge aqui, nos atinge onde existiu uma pessoa humana. E você sabe que o pecado traz a morte espiritual, traz a morte física e traz a morte eterna. As pessoas estão, como diz Jesus aqui, no versículo 36, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. As pessoas estão aflitas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão exauridas espiritualmente, e elas precisam da salvação, do Evangelho de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, que o Evangelho, ele só é uma boa notícia se chegar a tempo. Se não chegar a tempo, é uma má notícia. Porque a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Imediatamente segue o quê? O juízo.
Eu queria que você fosse lá para Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. A partir do versículo 11, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, nele se assenta, de cuja presença fugiram da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Veja aí o que diz. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Lê comigo versos 14 e 15, o que diz? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então preste atenção, as pessoas estão perdidas, há uma necessidade muito grande de salvação da boa nova do Evangelho, porque se essa mensagem ela não for aceita nessa vida, se essas pessoas não forem transformadas pelo poder do Evangelho, essas pessoas passarão a eternidade inteira na segunda morte, no sofrimento eterno. Você está preocupado com isso? Eu estava lá em Porto, comendo lá num lugar, e vendo a multidão de turistas, gente de todos os continentes ali, e eu fiquei olhando assim, oh meu Deus, para onde essas pessoas estão indo? Presta atenção, meu irmão, existe uma necessidade, a maior necessidade do mundo hoje é o Evangelho. Há uma fome, como diz lá em Amós, não é fome de comida, não é fome de bebida, é fome da palavra de Deus. As pessoas estão perdidas, aflitas. A necessidade do Evangelho, todos pecaram e carecem da salvação. A necessidade do Evangelho, sabe por quê? Porque Jesus é o único Salvador para o mundo. Preste atenção. Ninguém será salvo se não for através de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo da terra, somente no nome de Jesus é que nós podemos ser salvos. A salvação é exclusiva, e somente eu e você, que já passamos pela experiência de novo nascimento, que conhecemos a Jesus, é que podemos pregar esse Evangelho. Vocês estão entendendo? Que Deus, em resposta às nossas orações, abra a nossa mente, a nossa visão, o nosso coração, a nossa compaixão, para olhar para as pessoas da perspectiva de Deus. Elas estão perdidas. Louvado seja Deus, porque hoje o cristianismo cresceu ano passado 2%. Nós temos cerca de 10 milhões de igrejas cristãs no mundo hoje, incluindo as católicas. 30% dessas igrejas estão crescendo, 40% estão estagnadas, 30% estão morrendo. Então aquilo que alguns anos atrás na Europa, nos Estados Unidos, foram grandes igrejas missionárias, hoje são museus, são lugares de visitação. Precisamos orar por missões, porque as pessoas elas necessitam do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e somente através de Jesus Cristo é que poderão ser salvas. A necessidade do Evangelho também nos ensina que o plano de Deus é salvar pessoas de todas as nações.
Quando o Cordeiro, ele é exaltado lá em Apocalipse capítulo 5, somente ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos. E no momento de exaltação da pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é digno porque através do seu sacrifício, ele comprou pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Então existem pessoas eleitas para serem salvas em todos os continentes, em todas as nações. Mas irmãos, precisamos orar por missões, não somente por causa da necessidade do Evangelho, mas por causa da necessidade de trabalhadores para realizar o trabalho. Jesus ensina aqui: rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores. No versículo 37, Jesus diz: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A seara é grande significa que nós temos uma grande oportunidade, que nós temos uma grande comissão, que nós temos uma grande geografia para alcançar, que nós temos um grande Deus que tem autoridade nos céus e na terra. Nós temos uma grande comissão. Eu e você, uma vez salvos, nós nos tornamos missionários de Deus. E fomos colocados nesse grande projeto, nessa grande comissão. E é tão interessante, porque ao falar da grande oportunidade, ele fala da grande necessidade. Jesus diz que devemos fazer discípulos em todo o mundo, que devemos pregar o Evangelho a toda criatura, que a todas as nações sejam pregados o Evangelho. Atos 1:8 diz que nós devemos ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Meus amados irmãos, a igreja de Pinheiros, e eu espero que cada um aqui entenda que a nossa missão é global. Nós não somos uma igreja apenas internacional. Nós somos uma igreja mundial do poder de Deus e do poder do Espírito Santo, do nome que você quiser colocar. Se nós não formos uma igreja global, nós não somos igreja de Cristo. É impressionante, porque todo dia chega pedido: pastor Arival, abra uma igreja aqui, abra uma igreja aqui, abra uma igreja aqui. Se eu vendesse franquia de igreja, eu estava rico. Aquele grupo de irmãos lá em Zurique que está se fortalecendo, crescendo. Uma igreja está nascendo ali. Você chega em Portugal, está aqui o Fábio, já está aí? O Marcos está aí com a esposa. Estivemos juntos lá em Portugal. Eles estão voltando de Braga para cá. Fomos lá ver menos de 1% da população portuguesa. Menos de 1%. É evangélica. Eu não sei se isso mexe com você, mas é a nossa missão. Irmãos, nós precisamos orar para que Deus levante pessoas dispostas a ir, pessoas dispostas a contribuir, pessoas dispostas a orar. A orar. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Veja, por favor, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui já é o resultado. Paulo, ele vai do fim para o começo. E ele vai fazer umas perguntas aqui. Ele diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem
enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então preste atenção que para a pessoa invocar o nome do Senhor e ser salvo, ele precisa crer, e para crer ele precisa ouvir, e ele precisa ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo. E aqui você entende claramente que invocar aqui é adorar, é servir. E o grande projeto missionário da igreja é fazer novos adoradores ao Deus vivo e verdadeiro. E eu quero dizer para você que Deus está agindo. Para cada cristão que é morto no Oriente, mais de 1000 muçulmanos se convertem. Meu irmão, o privilégio, a honra é minha e sua. Olha para os seus pés aí, vê se eles são formosos. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas obras. A ideia aqui é de que há uma receptividade, há uma beleza. Quando nós nos tornamos missionários, quando nós nos tornamos portadores, não existe boa notícia que não seja o Evangelho. Em terceiro lugar, orar por missões, porque as pessoas necessitam do Evangelho. Orar por missões, porque há uma necessidade de trabalhadores. Deus precisa levantar pessoas para evangelizar aqui em São Paulo, pessoas para evangelizar no estado de São Paulo, missionários transculturais, gente que queira ir para a Europa. Irmãos, nós precisamos reconquistar o Ocidente para Cristo. Precisamos. Mas em terceiro lugar, nós temos a necessidade do Evangelho, nós temos a necessidade de trabalhadores, mas nós temos a necessidade de oração. Orar por missões, porque a oração é uma necessidade para fazermos a missão. A oração é o poderoso motor de Deus que deve mover o motor missionário. Quando a igreja ora por missões, coisas extraordinárias acontecem. E olhando para esse texto, irmãos, cuja ideia-chave é rogai, pois, ao Senhor da seara, o dono da seara. Nós podemos aplicar isso, aquilo que está no contexto do texto, porque a primeira coisa que diz esse texto de Mateus, veja lá: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Preste atenção que quando a gente ora, Jesus se torna a nossa referência missionária. Não é fé reformada, não é calvinismo, não é teologia, é Jesus. Ele é a nossa referência. E diz aí que ele percorria, ele ia atrás, visitando todas as cidades e todas as aldeias. E ele pregava, ele ensinava e ele curava. E esse é o evangelho que nós temos que levar para as nações. Esse é o nosso padrão, essa é a nossa referência. Jesus é o missionário perfeito. Ele é o centro da nossa fé, ele é o autor da nossa fé, ele é a nossa referência de vida cristã, ele é tudo para nós. Se nós não parecermos com Cristo como igreja, nós não somos nada. Nós não somos nada. Para de ficar defendendo a fé e começa a pregar a fé, porque o evangelho é poderoso para se defender. A verdade do evangelho é irresistível. Precisamos orar. Veja no texto, versículo 36, para que possamos ter a visão e a compaixão de Jesus pelas pessoas. Meus amados irmãos, quando você olha
para as pessoas que estão perdidas, o que é que você sente? Primeiro, se você está olhando, não fica olhando para a mulher alheia, nem fica olhando para outras coisas. Olha para as pessoas da perspectiva de Deus. O que é que você sente? O que é que você vê numa pessoa que está perdida? Um irmão nosso disse: pastor Arival, por favor, venha abrir uma igreja aqui em Coimbra, Portugal, um centro universitário. Os universitários estão perdidos. A nova geração está perdida. Como é que você vê isso? O que é que você sente por isso? Irmãos, nós somos muito narcisistas. Nós estamos olhando para nós mesmos e nos adorando e nos cultuando. Nós estamos na nossa zona de conforto, feliz, cantando Deus, somente Deus é muito bom. Mas Deus precisa ser o Deus de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. Ore para que Deus aumente a nossa compaixão pelos perdidos. Ore para que olhemos para Jesus e o imitemos na sua maneira de trabalhar. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações. Primeira, você já perguntou a Deus o que Ele quer de você acerca de missões mundiais? Você já pensou isso? Você já perguntou para Deus, ou pediu para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim na área de missões, no cumprimento da missão? Há muitas pessoas que contribuem financeiramente, precisam de recursos materiais, mas nós precisamos que Deus levante pessoas. Uma pessoa que sai de um país como o Brasil, vai para um lado transcultural, as pessoas abrem mão de tudo, de conforto, de língua, de tudo, para se adaptar àquela cultura, para falar de Jesus. O que você tem feito por missões mundiais? A missão mundial da igreja é responsabilidade de cada crente. Cada crente. Eu queria passar para vocês aqui os slides. A nossa igreja está investindo esse ano 15 milhões de reais em missões. Nós temos o quadro dos nossos missionários. Vai devagar aí, meu irmão, por favor. Segura aí um pouco. Nós temos o quadro de missões. Nós temos mais de 100 famílias de missionários que estão sendo sustentados, apadrinhados por essa igreja para fazer missões. Diz amém aí. Então, o seu dinheiro não é para comprar carro de luxo para pastor, nem terno Hugo Boss. Esse aqui não é Hugo Boss. Tá? O seu dinheiro não está sendo desviado para outras finalidades. Quase 70% dos recursos da Igreja de Pinheiros para missões. Missões. Veja, por favor, a outros slides. Nós estamos construindo hoje, essa igreja, com o seu dízimo, com a sua oferta, nós estamos construindo 13 templos. E estamos comprando, amanhã, se Deus quiser, nós temos que depositar 1.240.000 na conta da igreja lá de Pistoia, para nós pagarmos o imóvel, 240 mil euros. Vai limpar o caixa. E aí, vocês vão me visitar no presídio. Preste atenção. Nós somos uma igreja missionária. Nós temos que nos unir para fazer a missão. Igreja que não evangeliza se fossiliza. Igreja que não evangeliza não é igreja evangélica. Não é. Pode ter qualquer outro nome. Eu queria desafiar você
para a gente orar por missões. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Ele é o Senhor, Ele é o dono. Ele é o dono. Ele comprou essa seara com seu precioso sangue. E Ele nos dá o privilégio de nos usar, de usar você, para levar o Evangelho, para ganhar pessoas para Ele. Louvado seja Deus por isso. Quero convidar você a ajoelhar-se nesse momento. Deixa na tela aí, ore por esses missionários, ore pela construção desses templos, ore para que Deus abra portas para a gente levar esse Evangelho, ore pelos sermões legendados em línguas que nós estamos soltando pela internet. Ore, clame ao Senhor por missões, diga ao Senhor: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Vamos clamar ao Senhor.